Olá, pessoal! Então, vamos começar a nossa disciplina. Essa é a primeira aula, é a aula de logística de transportes que vai abrir a nossa primeira semana. Bora lá, então, continuar? Às vezes você pode perguntar qual que é a importância de estudar transportes, logística de transportes. Bem, gente, os custos logísticos, tá, que envolvem a logística de transporte corresponde a 12,3% do PIB brasileiro. É um valor significativo. Né? E no âmbito das empresas, estima-se ou sabe-se que os gastos com logística representam em torno de 7,6%, 7,5% da receita líquida, né? Considerando custos com transporte, estoque e armazenagem. Desses custos, o transporte é responsável, em geral, por algo em torno de 60% a 70% desses custos logísticos, né, dentro de uma empresa. Então, ele tem um papel fundamental no desempenho de diversas dimensões do serviço ao cliente, ou seja, ele é bem responsável pela satisfação dos clientes das empresas de um modo geral. Né? E para muitas empresas, falar sobre transportes quer dizer falar sobre um diferencial logístico, algo que vai fazê-las diferente, vai fazê-las melhor do que outras, que seus concorrentes. E o que compõe o custo de transporte? O custo de transporte é parte integrante dos custos de logística da empresa, assim como aqueles relacionados a armazenamento, mão de obra, entre tantos outros. Fazem parte dele os gastos relacionados a tarefas de coleta, entrega e transferência, a segurança na operação de transporte, custos administrativos, ou seja, as chamadas despesas indiretas, e os custos com depreciação dos veículos próprios, manutenção dos veículos, entre outros variáveis e adicionais que surjam aí pelo caminho. Né? Então, conforme alguns estudos, o custo de transporte geralmente representa algo em torno aí de 1% a 2% do faturamento de empresas. Porém, pode chegar até 7%, de acordo com o tipo de produto transportado e outras peculiaridades que envolvem toda a operação logística da empresa. E aí, uma pergunta que se faz dentro da área de logística é como aprimorar o serviço ao cliente utilizando o transporte. Bem, aí a gente tem como assim? Elevando a eficiência operacional e ofertando preços mais competitivos, né, para os clientes, como estratégia para aumentar a sua satisfação e fidelização. Né? E ainda como benefícios adicionais, a gente poderia citar a redução ou eliminação de gastos invisíveis que estão drenando a rentabilidade do negócio, incrementar a lucratividade, ganho de competitividade nas operações diante da concorrência e o aumento de produtividade ao se redesenhar processos e torná-los mais eficientes em relação ao custo. E a gente vai falar um pouquinho disso durante essas 5 semanas que a gente vai estar juntos, tá bem? E quando a gente faz uma relação do transporte em relação ao serviço ao cliente, né, o que exige? Quais as principais exigências dos clientes, de um modo geral? Primeiro, a pontualidade dos serviços, entregar no tempo que foi prometido ou antes. Né? Também, tempo de viagem, capacidade de prover o serviço porta a porta, sempre quando possível, flexibilidade para manusear muitos produtos, gerenciamento de riscos de roubo, danos e avarias, né? Um veículo pode sofrer um acidente, e oferecer mais que apenas o transporte. Né? A gentileza sempre é muito bem-vinda em todos os momentos. E você pode perguntar como a minha empresa pode buscar o melhor transporte, né, para seus produtos. Analisando a modalidade. Né? Então, modalidade é quando a gente tem o quê? Apenas um meio de transporte. Um caminhão, né? Não apenas um caminhão, é caminhões, né? Utilizo trem, utilizo avião.
né? Analisando também possibilidades de multimodalidade, que seria a utilização integrada de diferentes modais, e a gente vai estudar um pouco mais isso daqui a pouquinho, tá? A intermodalidade, que é a utilização integrada, né, dessa cadeia de transportes, e possivelmente, se necessário, a utilização de operadores logísticos, né, que seriam fornecedores de serviços integrados de logística. E para você analisar a qualidade de um transporte, se você se pergunta como analisar, né, um transporte, primeiro temos que trabalhar a questão do planejamento. Então, o planejamento ele busca ter uma visão sistêmica, ampla do sistema de transporte. Depois, você tem que conhecer, né, os fluxos nas diversas ligações possíveis da rede onde você se encontra e onde você quer chegar, né? Então, você tem que ter um levantamento do nível de serviço atual da sua estrutura logística, da sua empresa, né? E estimar ali o nível de serviço desejado, onde você quer chegar, né? Para isso, você vai ter que estudar as características da carga que você, né, costuma trabalhar e os equipamentos disponíveis e suas características, ver o que é possível utilizar melhor e o que a gente poderia, de repente, buscar, né, no curto, médio ou longo prazo, aprimorar ou substituir. E, acima de tudo, focar no cliente, né, para se ter um nível de serviço desejável e satisfazê-lo totalmente, buscando aquilo que a gente sempre fala, que é a fidelidade, tá bom? E o que a gente deve analisar ao contratar um serviço de transporte? Primeiro, o custo dos serviços, mas não sempre o único, tá bom? A gente também tem que analisar o tempo médio de entrega e a sua variabilidade, né? Quanto que pode chegar antes ou quanto pode atrasar isso daqui se nos atende. Possíveis perdas e danos e como que isso poderá ser mitigado. Mitigado é ser dado algum tipo de tratamento a esse risco, né? O tempo em trânsito daquele transporte, o acesso às informações em tempo real, né? Onde está meu caminhão, ele é rastreável ou não, a disponibilidade do serviço na sua cidade, na sua região. Então, essas são características que a gente deve analisar ao contratar um serviço de transporte. Nessa primeira videoaula relativamente rápida, quase 8 minutos, pouco mais de 8 minutos, né? A gente começou com uma introdução aqui e a gente vai muito mais a fundo ao longo das aulas dessa semana e das próximas 4 semanas, né? E que tal a gente dar uma pequena parada para sedimentar aí os conhecimentos adquiridos e bora lá para a aula do segundo dia da nossa primeira semana?